Esse é o nosso programa Eclésia dessa noite. Continuamos a conversar com o padre Douglas Pinheiro. O padre Douglas é da Diocese de Osasco, né? Já esteve aqui conosco em outras oportunidades no programa Eclésia e hoje a gente está conversando sobre um tema interessante que é o Reino de Deus. Qual é o papel da igreja no meio desse reino, que aliás é o assunto que ele vai começar a abordar agora no segundo bloco, pois no primeiro uma introdução muito interessante do conceito de Reino de Deus. Aliás, se você perdeu o primeiro bloco, vale aquele costume, né, para os nossos amigos telespectadores que sempre nos assistem. Esse programa e todos os outros ficam disponíveis no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/eclésia. Você perdeu o primeiro bloco, daqui a pouco tempo você pode assistir lá no nosso site, tá certo? Esse e todos os outros programas. Padre Douglas, vamos lá entender então, continuar a nossa conversa, entender um outro aspecto agora dessa história, que eu pedi para o senhor no bloco anterior, vou repetir aqui. Como é que a igreja entra no contexto de toda essa história do reino de Deus, né? A igreja, é possível achar algum tipo de pré-figuração da própria igreja também no Antigo Testamento? Porque a figura do Messias não é difícil encontrar a pré-figuração dele. E da igreja, né? Tem alguma pré-figuração lá atrás? E a pergunta é, por que foi preciso que Jesus fundasse uma igreja? O próprio Vaticano II, na Lumen Gentium, deixa claro que Deus quis a sua igreja desde o princípio, quando forma o seu povo no Antigo Testamento. O povo de Deus é figura da igreja, né? O que é a igreja? A igreja é aquela assembleia dos eleitos, dos remidos, sobre os quais reina Cristo. Então, o reino está na igreja, né? Mas o reino é maior do que a igreja, né? Os documentos dizem que a igreja é a serva do reino. Ela está a serviço do reino e a função da igreja é fazer com que o reino possa irromper na história, entrar na história, já que a história da humanidade foi vilipendiada pelo pecado. Então nós temos uma história da condenação, a humanidade na queda, que é o que nós chamamos de mundo, né, na Escritura. Não o mundo criado por Deus, né, o planeta, esse é bom, mas o mundo criado pelos homens no seu estado carnal, um estilo de vida para longe de Deus, para fora de Deus, sem o Espírito de Deus, sem o desígnio salvífico. Então, há uma história humana escrita pelos homens. Mas Deus quer escrever uma história com os homens. Então, ele começa no Antigo Testamento. Tudo isso já era figura da igreja. Israel é figura da igreja. Tanto que quando Cristo inicia o seu ministério, isso é um consenso em toda a teologia, na doutrina, o próprio catecismo menciona o fato de que quando Cristo elege os 12 apóstolos, ele elege os 12 como figuras de Israel. Especialmente relacionado às 12 tribos? Exato. Então, como Israel era composta por 12 tribos, então a igreja tem como fundamento os 12 apóstolos, né? Então já fica clara essa ereção, nós usamos essa expressão, essa elevação da igreja sobre os 12, como um modo de dizer que a igreja é continuidade de Israel, não é uma superação, uma ruptura. Então Israel prefigurava a igreja. Agora, por que a igreja, necessariamente? Bom, porque se Deus está escrevendo uma história do seu plano, se Deus está querendo reinar sobre o homem, então este reinado, este senhorio, como nós dissemos no primeiro bloco, ele se dará em categorias humanas. Certo. Então, de que modo os seres humanos vivem? Os seres humanos vivem em família, em comunidade, em sociedade. Isso é um modo humano de se organizar. Ora, Deus não vai reinar fora dessas categorias ou prescindindo delas. Isso é um dado antropológico, isso é um dado natural, é o jeito humano de ser. Então, para que o reino irrompa na história, ele vai se servir de categorias humanas. E a igreja é justamente esse povo concreto,
palpável, visível, porque o ser humano não faz experiência de nada que não seja palpável, visível, experienciável. Então, há uma necessidade de que haja a igreja como comunidade dos fiéis, uma comunidade que vive sob reinado divino, sob a vontade de Deus. Então, isso me traz aquela comparação feita por São Paulo na segunda carta aos Coríntios, que para mim, no que se refere a reino, para entender reino de Deus, não encontrei ainda uma comparação, uma analogia tão perfeita quanto. Certo. Que é a de embaixadores de Cristo. Quem são os cristãos? Embaixadores de Cristo. A igreja é como uma embaixada. Então, foi a comparação que Paulo usou. Ainda assim, embaixada era algo... era uma outra... Tinha uma outra finalidade naquele tempo, mas hoje figura até melhor. Uma embaixada, ela é um território de uma nação dentro de outra. Então, se eu entro no consulado, né, na embaixada, sei lá, americana, aqui no Brasil, aquele território é território americano. Se eu cometo uma infração ali dentro, eu não sou julgado, uma pessoa não é julgada pelas leis brasileiras. Ela é julgada pelas leis norte-americanas, porque ali é um território próprio dos Estados Unidos, embora esteja dentro do Brasil. E os que estão ali geralmente são cidadãos americanos, os que trabalham ali são cidadãos americanos. A igreja, Eric, segundo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, Certo. ela é a embaixada do reino, né, na terra. Então, a igreja é reino enquanto embaixada. Por quê? Porque a humanidade toda é reino de Deus? Basta olhar para o mundo para ver que não. O reino de Deus não irrompeu plenamente, não se consumou, não se efetivou plenamente na história. Porém, é possível ver uma comunidade de fiéis, é possível ver homens e mulheres absolutamente governados, né, seduzidos, que se entregaram, que de fato são cidadãos do reino, que embora estejam aqui no mundo, não têm comportamentos do mundo, não fazem escolhas do mundo, têm um estilo de vida que é o do Cristo. Você olha para elas e vê Cristo. Já não são muito elas que vivem, não, é Cristo vivendo nelas. Então o reino está nelas. Porque elas estão no reino, né? Ou seja, Cristo está nelas porque elas estão no Cristo, já que nós já fizemos essa identificação entre Cristo e o reino. Ora, a comunhão dos que estão sob governo de Cristo é a igreja, né? Agora, a igreja, como Cristo era visível e palpável, né? Então Cristo estava num lugar pontual, específico, ou estava na Galileia, ou estava em Samaria, ou estava na Judéia. Então, a igreja precisa ser visível, palpável, entende? Então, houve sim essa necessidade, eu diria antropológica, histórica, da revelação de se efetivar numa comunidade de crentes, numa comunidade de fiéis que é a igreja. A igreja é necessária. Bom, nesse aspecto, além dessa comunidade de fiéis, que obviamente que a gente entende a igreja dessa maneira, naquela ideia que o senhor estava explicando ainda no bloco anterior, né, que o reino de Deus é o próprio Cristo e que a igreja é o corpo místico de Cristo, já entendendo de uma vez por todas o nosso tema, né? A igreja já é o reino de Deus iniciado, é possível dizer que nós temos contato a esse reino iniciado de maneira plena a partir da igreja? Sim e não. Quando você usa a expressão plena, né? Na igreja nós encontramos todos os elementos do reino. Certo. Mas a igreja militante, então aí vamos precisar considerar a igreja como um todo, né? Tá. A igreja militante, ou seja, os fiéis que estão neste mundo, os cristãos que estão neste mundo, nem mesmo eles todos somados são o reino pleno. Tá? Porque a igreja é a comunhão dos fiéis que estão neste mundo,
a comunhão dos fiéis que estão já nos céus com Deus e aqueles que estão no purgatório. A igreja padecente, a igreja triunfante. Isso que eu ia lembrar. Triunfante no céu, padecente no purgatório e militante aqui na terra. Militante aqui na terra. Tá. Então, aqui na terra, o reino de Deus sofre ataque. Certo. Isso está no Evangelho de Marcos, né? O reino de Deus é dos violentos, são eles que os conquistam. O reino de Deus sofre ataque. Que ataque? Ataque do demônio, do pecado, do mundo. Então aqui o reino de Deus, não existe um lugar, não existe uma comunidade que você diga, olha, aqui o reino de Deus está consumado. Por quê? Nós esperamos um reino que venha de um modo que sequer tenha mais seus inimigos, que os tenha vencidos. Isso está nas promessas para reino e para Messias, inclusive no Antigo Testamento. E nós professamos no credo niceno, né? E espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir, né? Este mundo, ou seja, uma situação, uma condição na qual a vontade, o reino de Deus tenha vindo de um modo a permanecer e a ser pleno. É o que nós pedimos na oração do Senhor. Venha a nós o vosso reino. Então, aqui na terra, nós já temos todos os elementos plenos do reino. Os elementos são plenos. Mas o reino ainda não é pleno. Quer dizer, não é possível a consumação completa desse reino na igreja militante. Porém, a igreja militante aqui da terra, ou seja, a própria igreja, já é o reino de Deus iniciado. Exato, sim. Vou evocar novamente a comparação da embaixada. Certo. Já que Paulo a utilizou, vamos usar com abundância. Como uma embaixada, ela está num outro país, então eu poderia dizer assim, na embaixada você encontra todos os elementos daquela nação. Com certeza ali existem comidas importadas daquela nação, porque ali é território, você tem cidadãos daquela nação. Agora, você há de convir que todo o terreno ao redor do consulado ou da embaixada é uma outra nação. Então, se eles precisam beber água, essa água não vem dos Estados Unidos, lá na embaixada americana. Vem do Brasil, eles bebem água brasileira. Então, a igreja é a embaixada do reino na terra. Então, é impossível que, enquanto estivermos neste mundo, nós ainda não usufruamos elementos deste mundo material, físico. Então, de certa forma, nós ainda dependemos de elementos que não os elementos divinos. Eu dependo do pão, eu dependo do sol, eu dependo de elementos. Então, nós aguardamos, faz parte da irrupção plena do reino, por exemplo, a ressurreição da carne, onde Deus preside a minha existência de tal modo que eu dependo dele, exclusivamente dele. Nem do alimento corporal não hei de depender mais. Então, isso é um nível de reino que ainda não aconteceu de maneira óbvia, né? E o próprio Cristo diz nas parábolas do reino, que o reino, ele compete com o reino do pecado e do demônio. E o joio e o trigo crescem juntos. Então, às vezes, diácono, fica muito difícil você olhar para a igreja, às vezes, né? Quando você tem a fé revelada, teologal, você vê plenamente. Mas você olha para a igreja e você vê o joio no meio do trigo, você vê ainda o Cristo crucificado, você vê chagas no corpo, feridas no corpo. Então, há algo ainda que não ressuscitou na igreja, né? Já que ela é o corpo de Cristo, não só a embaixada do reino. A igreja em si é um grande mistério, os documentos dizem. Então, a cabeça, que é Jesus à direita do Pai, é ressuscitada e plena. Mas os membros ainda estão sendo glorificados. Os teólogos usam muito uma expressão, nas faculdades de teologia se usa muito essa expressão para falar de reino, que o reino aqui na terra ele é um já e um ainda não. Já
Porque, de fato, os elementos do reino estão à nossa disposição. Os sacramentos, o evangelho, a palavra, a graça, as virtudes teologais. Mas um ainda não, porque embora já haja reino, este reino na terra não é tudo o que ele pode vir a ser. Ele ainda vai irromper de um modo mais pleno. Então, é por isso que eu disse sim e não, respondendo a sua pergunta. Sim, porque já há mais reino do que houve antes de Cristo. Deus reina mais soberanamente. Mas ainda não, porque esse reino está em construção na história. Ele não está acabado. Então, pessoas que eventualmente têm uma casa aí em obras, mas já morem dentro dela. É possível morar nessa casa? É possível morar com conforto, tem geladeira, tem fogão, tem energia elétrica, tem água, mas se está em construção, tem um acabamento ainda para ser dado, tem uma beleza que ainda não está lá. Então, é já e é ainda não. Isso é reino de Deus. Legal, muito interessante essa abordagem. Olha, o documento do Concílio Vaticano II, chamado Lumen Gentium, você vai ver na sua tela um trechinho desse texto, diz assim: a Igreja recebe a missão de anunciar e estabelecer em todas as gentes o reino de Cristo e de Deus, e constitui ela própria na terra o germe e o início desse reino. Essa palavra início nesse texto aqui, Padre Douglas, diz respeito a uma espécie de início, já está claro que não é o início na história, mas de uma maneira nova a partir da Igreja? Exato. Assim, o que Deus tem para manifestar do seu reino na história está manifestado na Igreja. Seja já planificado ou seja anunciado. Não há nada sobre o reino que nós não saibamos em termos de revelação. Por exemplo, eu dizia agora que haverá plenitude quando a morte for vencida e houver a ressurreição final. Isso não aconteceu ainda. Porém, não é um dado desconhecido, isso nos foi revelado. Então, mesmo o futuro do reino pleno, a plenitude futura já nos foi dada a conhecer, ainda que não a experimentar, já na nossa carne. Então, nós temos o penhor da vida eterna, nós temos o que não é efetivo, é esperança de reino. Então, nós temos, se não temos posse de todos os elementos, nós temos a posse pela esperança, mas já nos foi dado. Então, e isso nos é dado na Igreja, né? Sobretudo nos sacramentos, que são os elementos do reino na história, mais eficazes, mais salvadores e que, de fato, vão operando o reino em nós, vão estabelecendo o reinado de Deus, o senhorio, o governo de Deus sobre a minha vida, sobre a minha existência. E se os sacramentos também a gente pode entender como sinais, então são sinais desse reino. Exato, sinais do reino, sinais sensíveis da graça de Deus. Ora, o que é o reino de Deus se não a plenitude da graça? Então são sinais do reino. Quando uma pessoa é batizada, ela se torna cidadã do reino, ela recebe a cidadania, evocando de novo a temática da embaixada. Para mim, eu já ouvi muitas pregações a respeito de reino e, para mim, as mais felizes foram as que evocaram essa figura. Que é muito pedagógica. Muito pedagogicíssima. E toda hora eu evoco a ela, né? Porque, por exemplo, você é diácono do rito maronita. Então, embora você more no Brasil, e você seja um brasileiro, mas você é um cidadão maronita. Embora você esteja aqui, você respira Líbano. A liturgia que você celebra é libanesa, a língua que você ouve é a língua que se fala no Líbano. Então, eu posso dizer que o rito maronita é um sinal, é a irrupção de toda uma história, né? Desde o primeiro mosteiro maronita, onde começou o rito, até hoje. Então, você tem acesso a tudo isso, né? É um sinal pleno, visível. Aí você vai dizer, não, mas lá no Líbano eles são mais maronitas do que nós aqui? Olha, pode até ser no sentido de que lá existem... Maiores quantidades de práticas, talvez. Exato, mais práticas, mais
cristãos maronitas. A língua não é só falada no rito, é a língua do país como um todo. Então, existe uma plenitude lá. Mas você não pode dizer que não há, vou usar um neologismo, um libanismo, um maronismo aqui. Você já experimenta aqui o que, se você for para lá, não vai ser nada de estranho para você, entende? Então, onde o reino de Deus é absolutamente pleno a essa altura? Nos céus. Lá, esse reino é pleno. Agora, quando formos para lá, assim Deus nos ajude, se nós estamos na igreja e vivemos como Cristo nos deixou a viver, no seu Espírito, o céu ele vai ser extremamente novo, mas ele não vai ser estranho. Entende? Você esteve no Líbano há pouco, quer dizer, foi algo extremamente novo, mas não era de todo estranho. A língua não era estranha, o rito não era estranho. O que você não conhecia pessoalmente, você conhecia em forma de penhor, pela esperança, por fotos, por sinais, por coisas que te revelavam o que estava lá, entende? É importantíssimo usar das analogias, das comparações, porque nós estamos falando de um mistério. O próprio Cristo tinha dificuldades entre aspas, né? É o maior pedagogo da história, mas ele próprio, que é o reino e veio revelar o reino, só ensinava em parábolas. O Evangelho deixa claro, por quê? Porque o reino é uma realidade tão nova para a humanidade que não há nada nesse mundo que dê conta de descrevê-lo. Então ele contava várias parábolas para que cada uma desse conta de revelar um aspecto do reino. E aí, quem sabe, a soma de todas as parábolas, de todos esses aspectos, demonstre o reino no seu todo. Então, por isso a gente usa essas comparações. Eu vejo o reino de Deus na igreja, embora a igreja não esgote o reino. Entende? Agora, toda a igreja é reino. Ela é reino, ela demonstra reino, ela implanta o reino, ela irrompe o reino. Mas eu posso dizer que o reino de Deus é maior do que os elementos visíveis na igreja? Posso. Posso porque, de fato, ela é a grande serva do reino. Bom, isso é muito interessante. Logicamente que as dificuldades do anúncio e da demonstração de Jesus dessas doutrinas estava na limitação humana desse entendimento, já que nessa ocasião o próprio Cristo precisou ser muito sábio, no caso das parábolas, para que isso fosse melhor entendido. E graças a Deus, no decorrer do século, nós temos a igreja, o seu magistério, para que essas verdades de fé fiquem mais claro, cada vez mais, né, de cada século, com a colaboração de cada grande teólogo e santo, né, mas obviamente que o depósito de fé é a mesma, a gente trata da mesma fé, da mesma estrutura e do mesmo mistério, que o mistério é algo maior que a gente, né, então a gente está mergulhado nessas verdades, apoiado pela igreja. Só um parênteses aqui rapidinho, né, para quem não tem familiaridade com o que o padre comentou. O rito maronita é um dos ritos orientais dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica Apostólica Romana é uma igreja universal. A palavra católico significa universal, né? Obviamente em Roma, porque o primeiro apóstolo morreu em Roma no ano 67, e apostólica por si só está explicado. Na medida que no decorrer dos séculos a igreja foi avançando e se enculturando em cada região, foi permanecendo os ritos locais onde a igreja havia inicialmente permanecido. Por exemplo, Antioquia, né, no início da igreja, Jerusalém, Alexandria, no Egito, Constantinopla e Roma, né, as principais regiões da igreja. A tradição maronita é a tradição de Antioquia, portanto, lá no Líbano, é a sede da igreja maronita, ou seja, o cardeal da igreja católica, que comanda a igreja maronita, mora no Líbano. Mas tudo isso é uma igreja só, é a igreja católica, a igreja de Cristo, não é uma igreja diferente. Não estou falando aqui de igreja ortodoxa. Isso é um outro assunto, estou falando de igreja católica e as suas riquezas espalhadas pelo mundo todo. A igreja maronita é mais uma dessas riquezas dentro da igreja católica, a igreja de Cristo, né? Tudo isso em comunhão com o Papa Francisco, é claro, né? O único Papa para toda a igreja. Ô, Padre Douglas, a gente está caminhando para o final do nosso programa, a gente tem alguns minutos. Eu queria entrar numa questão relacionada ao tema que a gente está discutindo. Essa distorção do entendimento desse reino de Deus é uma coisa que a gente estuda e ouve falar que na época, no período do Papa Pio X, ou seja, no início do século XX, já existia essa distorção. E que talvez avançou durante todo o século XX, chegou até os nossos dias. Queria que o senhor explicasse um pouco para a gente que distorção é essa. Alguém que podia pensar assim, olha, o reino de Deus,
que nós estamos aprendendo aqui, que a igreja já é o reino de Deus iniciado, alguém distorce pensando da seguinte maneira: não conseguindo, né, o homem não conseguindo implantar o verdadeiro reino de Deus, como plano B, né, acabou dando a igreja para Deus. Isso tem fundamento? Isso tem um fundo de verdade? O que o senhor nos explica? Na hipótese alguma, porque essa fala, né? Deus queria pôr o reino. Aliás, Deus queria um reino e não podendo dar a ele um reino, então nós demos como plano B uma igreja. Então calma lá. Deus queria que nós dessemos a ele um reino? Se era para nós darmos, então não seria de Deus, seria nosso, um reino humano. É o reino de Deus, nós não damos reino para Deus, é Deus que nos dá o seu reino. Venha a nós o seu reino, é o que nós pedimos na oração. Então, a igreja não é um plano B, a igreja é o plano de Deus para implantar o seu reino na terra. Sei lá, vou fazer outra comparação, eu quero fazer essa mesa. O intuito é a mesa, mas eu preciso de ferramentas. Não tem como trazer esta mesa à existência sem ferramentas. É absolutamente impossível a mim, como ser humano. Então, a igreja é a ferramenta precisa para implantar o reino. Deus não tem outra. Deus não criou outra, Deus não revelou outra. Então, a igreja é tão dom quanto o reino, porque ela não é uma confecção nossa, nós demos a igreja para ele. Não, ele deu a igreja para nós. A igreja é o meio escolhido por Deus para implantar o reino. Agora, justamente eu havia dito que tanto o reino quanto a igreja são mistérios, porque se o reino é mistério, o instrumento para implantá-lo acaba sendo um mistério também na história. O que houve ali no início do século XX, não só no século XX, já desde o início, desde o fim do século XIX, mas Pio X empenhou-se muito mais no combate ao chamado secularismo, que cresceu muito no hemisfério norte, sobretudo, do fim do século IX em diante, com Revolução Industrial. Século XIX. Né? Isso, perdão, século XIX. Revolução Industrial. O racionalismo que já vinha vindo com isso ganha força, a psicanálise surge nesse período, o marxismo surge nesse período, então um cientificismo muito grande marca o início do século XX. Com isso, a insurreição de uma mentalidade em toda a sociedade naquele período de que já não era mais necessário Deus, o transcendente, o espiritual. Veja, é algo mais do que só um embate contra a igreja. Era um embate contra Deus. Né? Começa a surgir o chamado niilismo, que nós chamamos na filosofia, a ideia de que nós não viemos de lugar nenhum e vamos para o nada. Viemos do nada e vamos para lugar nenhum, que nada tem sentido em si mesmo, que o que importa é o já e agora, e que essa coisa de religião e fé não tem tanto sentido. Ora, o secularismo está pondo em xeque todo um plano de reino que está na igreja, que a igreja tem a missão de implantar, né, de cooperar com Cristo na história para implantar. Então, a reação naquele período foi a de associar muito intimamente reino com igreja e de defender a igreja, né, como sendo um meio que não deveria ser desprezado como vinha sendo em muitos países. Lembrando um outro detalhe histórico que influenciou aquele período de fim do século XIX, começo do século XX, ali nós temos proclamação de algumas repúblicas. A nossa, por exemplo, foi em 1889, então fim do século XIX. E a supressão de alguns chamados regimes de padroado. O que era o regime de padroado ou concordata? São dois regimes diferentes, mas vou dizer o que eles tinham em comum. Alianças entre Estado e Igreja. Em muitos países, aqui na América Latina era muito comum. E na Europa havia também muitas alianças de Estado e Igreja. Com esse secularismo crescendo,
começou-se um processo quase que internacional de ruptura de Estado e de igreja, que hoje é algo tranquilo para nós, essa separação entre igreja e Estado. Naquele período, a igreja temia que o intuito dessa separação não fosse apenas um respeito a mútuas liberdades, como hoje nós entendemos, mas como um modo de suplantar a igreja e a fé. Então, é preciso entender, é preciso tomar cuidado para não fazer um anacronismo, né? Ler um fato fora da época. Era necessário defender a igreja e entendendo a defesa pela igreja como defesa do reino. Naquele momento era fundamental. Inclusive, o Vaticano I, que é desse período, um período um pouco antes, fim do século XIX, o Vaticano I testificou, enfatizou, destacou novamente a eclesiologia, a ideia de igreja como sociedade perfeita entre as demais sociedades. Então, uma ideia, veja, de reino na terra, ela é o reino na terra, porque é uma sociedade perfeita. Então, naquele período, era um modo da igreja reagir ao racionalismo e é preciso ser compreendido dentro desse contexto. Bom, eu vou pedir para o senhor dar a bênção, mas antes uma resposta em 30 segundos, porque a gente não vai ter mais tempo que isso. A igreja que Cristo quis fundar é a Igreja Católica? Sim. Quando você entende igreja católica na sua substância, ou seja, a igreja que tem todos os elementos do reino, né? Essa discussão ela vai longe porque muitos entendem o termo católico apenas como um substantivo. E ela é mais que isso, ela é um adjetivo. Onde está a igreja católica? Bom, quando você vê na terra uma comunidade de crentes que estão de posse de todos os elementos. Daí a palavra católicos em grego, não só universal no sentido de total. Todos os fiéis estão aqui e todos os elementos de salvação. A católica, né, está aqui. Então, se todos os elementos estão aqui, esta igreja é católica. Ora, Deus instituiu uma igreja com todos os elementos de salvação. Portanto, ela nasce católica, ela cresce católica. Então, é a igreja que Deus quis desde o princípio. Evocando, para encerrar, a mesma comparação da embaixada, novamente. Eu vou muito aos Estados Unidos, talvez por isso eu evoquei os americanos como comparação. Tem muitas coisas americanas na minha casa. Às vezes um molho, um doce, uma coisa que eu compro. As pessoas vêm lá, elas veem. Isso é dos Estados Unidos. Não, é incontestável que isso é dos Estados Unidos. Mas ninguém confunde a minha casa com uma casa americana, por razões óbvias. O endereço é no Brasil, o prédio está construído no Brasil. Então, uma coisa é uma casa americana, outra coisa é uma casa que tem elementos americanos e, de fato, eles são americanos. Ora, você encontra elementos católicos fora de uma igreja católica? Encontra. E, portanto, são elementos do reino. É o que a Unitatis Redintegratio vai dizer, né? Do Vaticano II. São elementos do reino. Você não pode dizer que não é do reino porque não está numa casa do reino, vamos assim dizer. Ah, a casa ali é de um ortodoxo, é de um evangélico. Mas tem escritura, tem oração, tem vida espiritual. São elementos do reino, entende? Que estão orientados, né, porque pertencem à católica, pertencem à totalidade, embora sejam elementos. É interessantíssimo isso, mas essa discussão vai ficar para outro programa, porque só dá tempo do senhor nos dar a bênção. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde e que venha sobre nós o seu reino e a sua paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre Douglas, mais uma vez pela sua presença aqui. Esperamos em breve contar com a sua participação de novo aqui no programa Eclésia. A gente está encerrando o nosso programa de hoje. Lembrando a todos que você pode, né, ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho aqui de evangelização através das redes sociais, curtindo a página do programa Eclésia lá no Facebook. Procura por programa Eclésia, curta e divulgue também o nosso trabalho por lá, tá certo? Uma boa semana, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.